Seja bem-vindo, meus irmãos, meus amigos, a mais uma aula aqui do nosso curso e hoje do nosso curso básico em teologia do CETAT. Essa aula nós iremos tratar sobre os atributos morais de Deus. Na aula passada nós já estudamos sobre os atributos, nas outras aulas estudamos sobre os atributos de Deus também, sobre a vida de Deus, sobre o Espírito de Deus. Estudamos sobre os atributos essenciais, estudamos na aula anterior, estudamos bastante sobre a vida de Deus, sobre os nomes de Deus, aula muito bacana. E hoje vamos falar sobre os atributos morais de Deus. E na aula passada nós estudamos sobre a vida de Deus, agora vamos tratar os morais mais sobre, primeiro, atributos morais, a santidade de Deus. Então, primeiro, nos atributos morais de Deus, a santidade de Deus faz parte desse atributo. A santidade de Deus é seu atributo mais exaltado e destacado, pois expressa a majestade de sua natureza e de seu caráter moral. A santidade de Deus se poderia chamar de um atributo moral enfático de Deus. Então, quando nós falamos de santidade, desse atributo de santidade, de moral de Deus, esse atributo de Deus, de santidade de Deus, então é um atributo de Deus em que, se ele é santo, então já começamos a entender uma visão mais ampla. No caso aqui da visão de Moisés, Jó, Isaías, que mais se salientou foi em relação à santidade divina. Por exemplo, em Êxodo 4, 3, ou seja, Jó 4, 42, 1, Isaías 6, Pedro 1, 16, Apocalipse 4, 8, Lucas 5, 8, Hebreus 12, então, Isaías 6. As escrituras sagradas declaram a santidade de Deus em alto solene tom, ou seja, Deus é santo. Isso é um atributo de Deus, é a santidade, né? Esse atributo ele é muito importante. Ele é santo, tremendo, e é o seu nome, santo. A santidade é um atributo regulador de Deus, pelo qual, né, é governado e orientado o exército e todos os demais atributos. Então, quando nós estudamos os atributos de Deus, nós começamos a entender as suas ações, as suas manifestações em todo o Antigo e todo o Novo Testamento, né? Deus Pai é chamado de Pai Santo, né? Em Jó 17, 1. Deus Filho é chamado de Santo, em Atos 3, 14. Deus Espírito é chamado de Espírito Santo, em Efésios 4, 30. Isso aqui é muito, muito importante. De santo, é impossível quem serve ser profano. Então, a manifestação da santidade de Deus é demonstrada no ódio de Deus contra o pecado. Abacuque 1, 13. Aí Deus tem ódio pelo pecado. Como é que funciona esse ódio de Deus? Lembra da aula passada? Vida de Deus, na personalidade de Deus, o sentimento de Deus, da imutabilidade de Deus. Então, a manifestação da santidade de Deus é demonstrada no ódio de Deus contra o pecado. Não contra o pecador, mas pela prática. Então, no seu defeito, no seu defeito daquilo que é santo e é reto. Provérbios 15, 9. Tá bom? Então, fique bem registrado aí esse ponto aí, aonde que... Mas como é que pode? Mas é um sentimento de humano? Aqui nós estudamos na aula passada o que aqui significa. Significa que é o infinito tentando se manifestar ao finito para que o homem possa compreender na linguagem humana essas manifestações. A separação entre Deus e o pecado. A santidade de Deus exalta a sua graça, seu amor remidor, providenciando a aceitação daqueles que são pecadores e ímpios. Toda aproximação de Deus só é realizada à base do sangue derramado de Jesus Cristo. Ou seja, a expiação encontra sua mais profunda exigência aonde? A santidade de Deus. Pode observar que toda aquela pessoa que aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, se aproxima de Deus
e o seu sangue purifica ele de todo pecado, ele para de praticar aquilo que praticava e passa a viver em novidade de vida e principalmente em santidade e retidão. Tá bom? E quando se fala em retidão, o segundo ponto é retidão e a justiça de Deus. Como que se aplica a retidão? Como se aplica a justiça de Deus neste aspecto do seu atributo? Bom, estes atributos de retidão e de justiça, na realidade, as manifestações são as manifestações da santidade de Deus em suas relações com o homem, entendeu? Então, a justiça de Deus está relacionada direto com a santidade de Deus, em relação aos homens. Santidade propriamente dita tem mais a ver com o caráter de Deus, enquanto que a retidão tem a ver com a justiça. Este caráter expressa as relações entre Deus e os homens. E a justiça e a retidão são simplesmente a santidade de Deus exigida para as criaturas. Vou reforçar aqui, gente. Santidade propriamente dita tem a ver com o caráter de Deus. Nós estudamos isso. Nós estudamos isso nas aulas anteriores, nos outros atributos. Tá? Então, para entender melhor, então a retidão e a santidade tem a ver com o caráter de Deus. Enquanto a retidão aqui, e a justiça tem a ver com este caráter e expressa a relação entre Deus e os homens. Então, a retidão e a justiça estão relacionadas com a santidade de Deus e o homem. A justiça e a retidão são simplesmente a santidade de Deus exercida para com as criaturas. O homem agora se tornando justo e reto, o seu sangue justificado, regenerado, a justiça de Deus, a retidão de Deus com a sua criatura, através do seu caráter. Retidão de Deus. A retidão de Deus é a imposição de leis exigidas, exigências retas. Então, retidão de Deus. Retidão, imposição de leis. Tá? Podemos chamá-las de santidade legislativa. Até frisar aqui para vocês. Retidão de Deus. Marque isso aqui que você pode futuramente usar essa questão de retidão de Deus, tá bom? Então, a retidão de Deus é a imposição de leis e exigências retas. Podemos chamá-la de santidade legislativa. Nesse atributo, vemos revelado o empenho de Deus pela santidade que sempre impede de fazer e exigir o que é reto. Então, nesse atributo de Deus, vemos revelado o empenho de Deus pela santidade que sempre o impede de fazer e exigir o que é reto. Salmo 145, 7, Jeremias 12, 1, 7 e Jó 17, 25, 8, 1 e Salmo 1, 16 e 5. Deus é justo, Deus é reto. Todos os requisitos exigidos por Deus ao homem são absolutamente retos em seu caráter. Lembra que nós estudamos sobre o caráter de Deus e os seus atributos, o seu caráter, as suas qualidades? Então, a justiça de Deus é a execução retidão. Deus é justo, ou seja, a justiça de Deus é a execução da retidão. E o que é retidão? Vou voltar aqui para mostrar. Retidão é a imposição de leis e exigências retas. Podemos chamá-la de santidades legislativas. E a justiça de Deus é a execução da retidão, das suas leis santas. Então, a justiça de Deus é a execução das penalidades impostas por suas leis. Essa pode ser chamada de santidade judicial. Vou frisar aqui que isso pode cair na prova. Justiça é a execução da retidão. A justiça de Deus. Então, marque aí. E é a justiça de Deus? A justiça de Deus é a execução da retidão. A justiça de Deus é a execução das penalidades impostas por suas leis divinas. Essa pode ser chamada de santidade judicial. Deus é justo. Tá? Então, nesse atributo aqui, volto e posso dizer para você, está aqui revelado o seu ódio contra o pecado,
indignação tal que, livre de toda paixão ou capricho, sempre o impele a ser justo e exigir o que é justo. Você que quer aprender a palavra de Deus nesse momento que nós estamos vivendo, então nós temos um curso especial para você, um curso avançado para você estudar. Você que deseja mais informações ou estudar teologia comigo, que vai te direcionar para o nosso site Teologia ao Alcance de Todos, que é esse aqui, que está aqui, vai te direcionar para esse site aqui. Aqui você vai entrar na plataforma Central do Aluno. Na Central do Aluno, você vai no primeiro módulo que tem lá, que é o módulo para alunos iniciantes ou alunos e visitantes. Quem está visitando, clique lá que você tenha lá acesso ao primeiro módulo. Você vai ver como funciona todo o nosso primeiro módulo, que também é gratuito para você começar e já sentir um gosto de entender mais a palavra de Deus. Quero poder ajudar você a entender mais a palavra de Deus. Muito obrigado, Deus te abençoe e te espero lá. Mais informações, acesse já teologiaalcancetodos.com.br. CETAT, Seminário de Teologia ao Alcance de Todos, transformando pessoas simples em extraordinárias. Espero você.